continuidade ao assunto das contradições bíblicas que eu pesquisei na internet, né? E que depois eu pesquisei na própria Bíblia, os versículos, para que todos saibam que eu não estou inventando nada sobre as contradições. Aí, assim, eu ia fazer um vídeo, mas eu tenho feito vídeo e live pelo celular, e meu celular tá muito cheio de arquivos. Então, gravar um vídeo tá sendo difícil. Aí eu quero dar continuidade. Eu achei ao todo umas 63 contradições. Aí eu tinha no meu vídeo, eu parei na contradição número 7. Aí vamos aqui para 7. Contradição. Deus mata todos os animais dos egípcios com uma forte pestilência. Nenhum sobreviveu? Bom dia. Wesley Ateu, bom dia. Nenhum sobreviveu? Bom dia. Êxodo, capítulo 9, versículos do 3 ao 6, dizendo que Deus matou todos os animais dos egípcios com forte pestilência. Mas depois, em Êxodo, capítulo 9, versículos do 19 ao 21 e 25, dizendo que Deus mata todos os animais dos egípcios com uma chuva de granizo. Mas aí a pergunta, os animais já não tinham morrido da pestilência? 8. Contradição 8. Deus não foi conhecido por Abraão, Isaque e Jacó pelo nome de Javé. Isso está em Êxodo, capítulo 6, versículos 2 a 3. Mas em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Bom dia, professor Fábio de Oliveira, bom dia. Mas em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, está dizendo que o nome do Senhor já era conhecido. Aí aquela velha pergunta que não quer calar. Richard Fox, bom dia, é um prazer tê-lo aqui, né? E Richard Fox, inclusive, disse que os próprios evangelhos são cheios de contradições. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Deus proíbe que seja feita a escultura de qualquer ser. Mas em Êxodo, no mesmo livro da Bíblia, em Êxodo, capítulo 25, versículo 18, Deus ordenou a fabricação de estátuas de ouro. O que a gente está vendo, né? Muitas contradições. Aí os crentes, né, mais radicais vão dizer: vocês não conhecem a Bíblia, vocês não leram a Bíblia com a sabedoria do Espírito Santo, porque sempre que eu digo a alguém que foi a leitura da Bíblia que reforçou minha descrença, que foi estudar a Bíblia que me deixou mais descrente, aí é aquela velha história, porque você não leu a Bíblia com a sabedoria do Espírito Santo. Mas o que a gente acha vendo todas essas contradições? Eu, eu mesma, quando eu reviso coisas que eu escrevo, eu já tive que corrigir contradições. Eu cometo contradições, cometo erros porque eu sou um ser humano. Em Êxodo 20, versículo 13, proibição do assassinato. Mas em Números, capítulo 31, versículo 7, Deus manda Moisés matar todos os homens de Madiã. Contradição número 11. Em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 15, proibição do roubo. Mas, no mesmo livro, Êxodo, capítulo 3, versículos 21 e 22, Deus manda roubar os egípcios. Cristiane B., bom dia. É um prazer estar vendo vocês aqui. É um prazer estar vendo vocês aqui. E ler essas contradições é um pouco exaustivo, né? Pesquisar. Eu fico pensando no trabalho que essas pessoas tiveram para pesquisar essas contradições. Olha, bom dia. Wesley Ateu, Leia Costa, né? Bom dia. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 16. Deus proíbe a mentira. Mas em 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, Deus permite a mentira. Que é isso? Que Deus é esse que proíbe a mentira em um livro e em outro livro permite a mentira? Aqui em Levíticos, capítulo 19, versículo 15. Você tem que julgar o próximo por justiça. Mas no livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgue ninguém para não ser julgado. Como é que pode?
Aí depois vem gente que entra nas minhas lives, né? Vem comentar meus vídeos, aí vem dizer que falta raciocínio lógico, falta compreensão da Bíblia, faltou um estudo mais aprofundado da Bíblia. Que foi o que disse uma senhora, né? Uma crente, ela disse: o que faltou a você foi um estudo mais aprofundado da Bíblia para entender a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Aí a pergunta que não quer calar: como um ser perfeito inspirou um livro tão cheio de contradições? Quem quiser responder qualquer coisa agora, diga. Como é que um ser tão perfeito, tão acima das imperfeições humanas, inspirou um livro tão cheio de contradições? Ó, agora aqui, as contradições, número 14. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Deus jamais se arrepende. Mas em Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 14. Em 1 Samuel, né? 15, capítulo 15, versículos 11 e 35. E em Jonas, capítulo 3, versículo 10, Deus se arrepende. Quem tem um conhecimento razoável da Bíblia sabe que Deus mandou o dilúvio porque se arrependeu de ter criado o ser humano. E quem lê Samuel, quem lê Reis, a história de Saul, Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Mas assim, muitos dizem, na verdade, Deus, ele não se arrependeu, ele ficou triste porque a humanidade se desviou. Mas aí fica aquela velha questão: Deus não é onisciente? Não é de se supor que ele, criando a humanidade, não iria saber que a humanidade iria se desviar? Não iria saber que Saul não iria obedecer à ordem dele? Hein? São as perguntas que não querem calar. Como é que Deus poderia, sendo onisciente, Antônio Carlos, bom dia. Como é que Deus, sendo onisciente, ele se entristeceu de ter criado o homem e de ter feito Saul rei? Nós sabemos muito bem que nós, seres humanos, não temos o dom da onisciência. Como o caso de... Bom dia. Bom dia, né, Alexandre? Os escritores da Bíblia, né? Concordo. Ó, em Números, capítulo 23, versículo 19, 15, número 15. Deus não pode mentir. Está aqui, Deus não pode mentir. Mas em 1 Reis, capítulo 22, versículos do 20 ao 30. E em 2 Crônicas, capítulo 18, versículos do 19 ao 22, Deus deliberadamente envia um espírito mentiroso. Também está em 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2, versículos do 11 ao 12. Deus faz as pessoas acreditarem em mentiras. E em Ezequiel... são fáceis de... Eu sei, né? Muitos homens escrevendo em várias épocas diferentes. Por isso as contradições. Professor Fábio de Oliveira, concordo. A Bíblia é uma produção humana. Uma vez uma evangélica, né, me confrontou, ela disse que minha vida só faria sentido se eu aceitasse Jesus Cristo, se eu deixasse que ele entrasse no meu coração. Aí ela disse, leia a Bíblia. Aí eu disse, a Bíblia é um livro escrito por homens. Ela falou, mas a Bíblia é um livro escrito por homens inspirados por Deus. Como um Deus perfeito, onisciente, onipotente, teria inspirado um livro tão cheio de contradições. É o que eu estou falando aqui. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Porque muitas dessas contradições são gritantes. E um recado: a quem quiser entrar aqui para me contestar, para dizer que eu sou ignorante, para dizer que eu sou revoltada, tome cuidado, viu? Senão eu bloqueio. Antes de vir dizer que eu sou revoltada, eu não posso ser revoltada com um Deus que eu não acredito que existe. A gente pode se revoltar com esses líderes religiosos que nos enganam, que nos iludem, mas não com Deus, porque ao que tudo indica, esse Deus não existe. Esse Deus bíblico, pelo menos.
Se existe algum Deus, não tem nada a ver com esse Deus da Bíblia. E, olha só, aqui, né? 16. Arão morreu no Monte Hor. Imediatamente. Wesley ateu, realmente. Tem cristão que fala isso, que se você aceitar Jesus, sua vida vai mudar. Antônio Carlos, né? Difícil acreditar em um livro onde cobra fala, jumenta reclama. E eu falando ontem com o Kennedy Litaif, né? A gente conversando, que eu até disse assim para ele. Cirlei Alves Ribeiro, bom dia, tá tudo bem. Tô aqui fazendo minha live, né? Fazendo uma live, eu ia fazer, na verdade, um vídeo curto, mas meu celular tá muito carregado. Tá muito carregado, tá com muita memória, muito arquivo. Mesmo eu tentando excluindo arquivo todo dia, aí tá difícil de gravar só um vídeo. Aí por isso eu tô fazendo uma live. Ó, número 16. Arão morreu no Monte Hor. Imediatamente depois disso, os israelitas foram para Salmona e Finom. Está em Números 33, versículo 38. Mas, ó, em Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 6 a 7, está escrito: Arão morreu em Mosera ou Mosera, não sei. Depois disso, os israelitas foram para Gad e Jetebata. Deuteronômio, né? Capítulo 10, versículo 6 ao 7. E em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 50. Deus diz a Moisés que Arão morreu no Monte Hor. Dá para entender? É muita contradição. Cada contradição gritante. Para bom entendedor, meia palavra basta. Qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que não foi Deus nenhum que inspirou esse livro. Ó, 17. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E em Mateus, né? Que é um livro do Novo Testamento. Está certo, professor Fábio de Oliveira. Eu vou fazer isso. Vou esvaziar a lixeira do meu celular. Obrigada pela dica, viu? Em Mateus, capítulo 22, versículo 37, nós temos que amar a Deus. Mas, ó, ao mesmo tempo, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, e em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, nós temos que temer Deus. Número 18, Deuteronômio, capítulo 10, versículos do 1 ao 2 e 4, Deus escreveu nas tábuas as 10 palavras da aliança, as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Deus teria escrito ele mesmo. Mas em Êxodo, capítulo 34, versículos 27 a 28, Deus ditou e Moisés escreveu. Como é que pode? Licencinha que eu vou resolver um negócio rápido. Então, vamos refletir um pouco, gente. Não há uma grande diferença entre você escrever você mesmo e você ditar para alguém escrever? Hein? Eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra basta, viu? Ó, em Josué, né? Josué, que foi o braço direito de Moisés, né? Porque Moisés não chegou à terra prometida. Segundo eu sei, foram Josué, Caleb, né? E as crianças, ó. Em Josué, capítulo 8, versículo 28. Josué queimou a cidade de Ai e reduziu-a a um monte de ruínas para sempre. Mas em Neemias, capítulo 7, versículo 32, Ai, ou Rai, sei lá, ainda existe como uma cidade. Hein? Como é que uma cidade é reduzida aos cinzas e ainda existe como uma cidade?
E olha, se você ler o livro de Josué, é uma carnificina do início ao fim. Josué promoveu verdadeiras carnificinas, né, para conquistar a terra prometida. Josué saqueou cidades. Como é que o mesmo Deus que disse para não roubar e não matar ordenou a destruição de cidades? Bem, Menezes 27, é mistério de Deus? Ok. Como é que pode? Hein? Como é que uma cidade é reduzida a um monte de ruínas para sempre e ao mesmo tempo ela ainda existe? Hein? Que Deus é esse que diz para não roubar e não matar, mas ele dá ordens a Josué para destruir os habitantes da cidade de Jericó? Que eu li essa parte da Bíblia também. Eu li essa parte. Em 20, Josué destruiu totalmente os habitantes de Dabir. Josué capítulo 10, versículos 38 a 39. Mas, ó, em Josué, no mesmo livro, capítulo 15, versículo 15, os habitantes de Dabir ainda existem. Confusão também a gente vê no livro de Samuel e em Crônicas. Ó, em 1 Samuel, capítulo 15, versículos do 7 ao 8 e 20. E versículo 20. Saul destruiu completamente os amalecitas. Mas olha, ao mesmo tempo em 1 Samuel 27, do 8 ao 9, está dizendo que foi Davi que destruiu completamente os amalecitas. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 42 ao 43, é finalmente os amalecitas são mortos. Ó, em 1 Samuel, porque a gente sabe que Samuel, ele foi visitar Antônio Carlos, em nome de um Deus se praticam as maiores barbaridades. Esse Deus bíblico, ele não é pior do que o Alá dos terroristas muçulmanos. Porque esses terroristas muçulmanos que já promoveram essas guerras santas, essas jihadis. Aí chegam, né, esses terroristas suicidas que se explodem, né, junto com não sei quantas pessoas inocentes, em nome de Alá. Uhum. Mas eu deixo claro aqui que eu não tenho preconceito com quem é muçulmano. Eu sei que a grande maioria dos muçulmanos é pacífica e não se mete com ninguém. A grande maioria dos muçulmanos não se mete com ninguém. Aí aqui, o número 22, da, ó, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 10, 11. Isaí teve 7 filhos, assim, além de seu mais jovem, Davi. Mas em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 15, diz que Davi foi o 7º filho. Que a gente sabe, Davi foi o 2º rei de Israel. Em 23, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Saul tentou consultar o Senhor. Mas em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Oi, o mago do realismo. Oi, Kennedy, tudo bem? Como vai? Em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 15. Davi foi o 7º filho. A gente sabe, né, que Davi foi o 2º rei de Israel. Que Deus, Javé, ele se desapontou com Saul, porque Saul não obedeceu às ordens dele. Aí ele mandou Samuel procurar uma outra pessoa para ungir. Bem, o próprio Davi não era flor que se cheirasse, né? Deitou com uma mulher casada, engravidou a mulher, planejou a morte do marido dela. Davi não era flor que se cheirasse. Mas eu também não vou entrar, e eu não quero entrar na questão de se Davi tinha ou não um caso com Jonatas, né? Muita gente diz. Menezes 27, cada escritor tinha seu ponto de vista. Todo mundo tem seu ponto de vista, né? Eu tenho os meus. E eu, assim, eu gosto muito de analisar coisas escritas. Muitas vezes eu encontro contradições e inverossimilhanças em muitas obras de ficção.
Mas ó, por melhor que seja um escritor, ele sempre vai errar alguma coisa. Porque um escritor é um ser humano. Mas é aquela história. A Bíblia, muita gente supõe que a Bíblia é o livro que contém as verdades absolutas, que é um livro perfeito, já que seria um livro divinamente inspirado. Aqui, em 24, em 1 Samuel, capítulo 31, versículos do 4 ao 6, e em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo do 4 ao 5, diz que Saul cometeu suicídio. Mas em 2 Samuel, capítulo 1, versículos do 8 ao 10, diz que Saul foi morto por um amalecita. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 12, diz que Saul foi morto pelos filisteus. Richard Fox, concordo. Ninguém sabe quem escreveu a Bíblia, quando a escreveu e qual era o texto original, porque há as várias traduções, né? Assim, e cada religião, cada denominação religiosa tem sua versão da Bíblia e diz que a sua versão é a verdadeira. A Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica. Menezes 27. Um Deus poderoso não ia mandar um ser humano fazer livro para ele, ilógico. Um Deus onipotente não precisaria de um ser humano para nada. Bem colocado. E o próprio Deus dessa Bíblia, ele é contraditório. O Deus Javé do Antigo Testamento, ele é um Deus vingativo, é um Deus que se zanga, é um Deus que, se você for desobediente, ele mata você. Mas no Novo Testamento, ele é um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que foi capaz de mandar seu próprio filho para morrer por nós, que é o que muitos cristãos dizem. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que muita gente diz. O que uma vez uma evangélica me disse: amada, como é que você... Bom dia, Wilson Batista de Almeida Batista. Uhum. Deus precisa das pessoas para existir, né? Aí essa evangélica me disse: minha amada, você não pode negar que Deus não existe. Ele deu o filho dele para morrer por você. O filho dele morreu por você. Pensa no peso. Quando eu deixei de acreditar, pensa como isso tirou um peso dos meus ombros. E se alguém hoje... E quem disse que precisa morrer para perdoar pecado? Quem fez essa regra? Bem, é o que os cristãos dizem, né? Que Jesus morreu para perdoar nossos pecados. Uhum. Wilson Batista, obrigada. Você deixou seu like 11, não foi? Como é que um Deus que no Antigo Testamento ele é todo vingativo, ele se zanga, né? Ele ele chega, ordena que se matem animais. Ele manda Noé pegar um casal de cada animal existente na terra, mas depois, se eu não me engano, ele mandou fazer um holocausto de todos os animais. As pessoas faziam sacrifícios por esse Deus no Antigo Testamento. Aí depois, com a suposta morte de Jesus, todo mundo assim, não se precisa mais fazer sacrifício nenhum. O que é preciso é aceitar Jesus, que morreu por nossos pecados. Se hoje em dia alguém me disser isso, eu digo: olha, eu não estava lá quando Jesus morreu na cruz. Eu não era nem nascida. Aliás, eu não pensava nem em nascer quando Jesus morreu na cruz. Por que tenho que achar que ele morreu por mim? Boa pergunta, né? Ó, 27, 25. Davi tomou... Eu sei, Menezes, né? 27. Quer dizer que Deus gosta de sangue. Ao que parece, gosta muito. Aí, 25. 2 Samuel. Capítulo 8, versículo 4. Davi tomou 1.700 cavaleiros de Hadadezer.
Já em 2 Samuel, capítulo 18, capítulo 10, versículo 18, perdão. Davi matou aos arameus 700 parelhas de cavalo e 40 mil cavaleiros. Mas em 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 18. Davi matou aos arameus 7 mil cavalos e 40 mil empregados. 27. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 9, Israel dispõe de 800 mil homens aptos para manejar espadas, enquanto que Judá dispõe de 500 mil homens. Mas em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 5, Israel dispõe de 1 milhão e 100 mil homens aptos para manejar espadas, enquanto que Judá dispõe de 470 mil homens. Agora vamos ver as contradições. Número 28. Satanás, o adversário, o inimigo de Deus. Bom dia. Satã provocou Davi a fazer um censo de Israel. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Mas, Tim Almeida, bom dia. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Não é de Satã que sugere a Davi fazer um censo de Israel. É Deus que sugere. Que é isso? 29. Davi pagou 50 ciclos de prata por gados e pelo terreno. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Mas em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 25, Davi pagou 600 ciclos de ouro pelo mesmo terreno. Que é isso? Ele pagou em prata ou em ouro? Ele pagou 50 ciclos de prata ou 600 de ouro? E que terreno caro, hein? 600 ciclos de ouro. Ô terreninho caro. Em 2 Reis, capítulo 23, versículos do 29 ao 30, o rei Josias foi morto em Magedo, e seus servos o levam morto para Jerusalém. Mas em 2 Reis, capítulo 23, versículos do 29 ao 30, o rei Josias foi ferido em Magedo e pediu que seus servos o levassem para Jerusalém, onde ele morreu. Contradição 31. Foram levados 5 homens entre os mais íntimos do rei. 2 Reis, capítulo 25, versículos do 19 ao 20. Foram levados 5 homens. Mas em Jeremias, capítulo 52, versículos 25 a 26, foram levados 7 homens dentre os mais íntimos do rei. Isso mostra claramente que a Bíblia, Ademar Maqueira, tudo bom? Como vai? Isso mostra claramente que a Bíblia não foi escrita por apenas uma pessoa. E que essas várias pessoas não estavam divinamente inspiradas. Elas erram em todos os detalhes. Um livro inspirado por um ser perfeito não cometeria tantos erros grotescos nos detalhes. Não cometeria. E pelo visto, as pessoas que escreveram a Bíblia se esqueceram também de ler os livros mais antigos, né? Se esqueceram de revisar, para que esses erros agora estejam chegando até nós. 32. Esdras, capítulo 2, versículos 2. São citados os nomes de 10 pessoas que vieram com Zorobabel. Mas em Neemias, capítulo 7, versículo 7, são citados os nomes de 11 pessoas que vieram com Zorobabel. Olha, eu fico pensando em quem é teólogo de formação e se torna ateu depois de ler a Bíblia. Pensa no trabalho para achar essas contradições. Pensa no trabalho para achar esses erros de detalhes. Porque, são muitos erros de detalhes. São muitas coisas assim que se batem de frente uma com a outra. Eu gostaria de saber o que é que vocês pensam de tudo isso. 33.
Ó, Esdras 2, capítulo 2, versículo 3 e Neemias, capítulo 7, versículo 8. Estas passagens pretendem mostrar a quantidade de pessoas que voltaram do cativeiro babilônico. Compare o número para cada família. 14 deles discordam. 14. Em 34, em Salmos, em Salmo 104, versículo 5, e Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, diz que a terra vai durar para sempre. Mas em 2, Pedro, capítulo 3, versículo 10, e em Hebreus, capítulo 1, dos versículos do 10 ao 11, diz que a terra vai perecer. Ou seja, a terra vai ter um fim. A terra vai deixar de existir. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, né? Estou aqui tirando as palavras da boca do próprio Jesus Cristo. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E tire suas próprias conclusões. Os evangelhos, Marcos, Mateus, José e Lucas, esses caras nunca existiram, né? Pois esses nomes são romanos. Puxa, hein? Boa colocação, gostei. Obrigada, viu, Ademar, pela contribuição. Ó, em Levítico, em Levítico, capítulo 1, versículos do 1 ao 9, Deus fala a respeito de sacrifícios com os filhos de Israel libertos do Egito. Mas em Jeremias, capítulo 7, versículo 22, Deus nega que houvesse dito algo sobre sacrifícios naquela ocasião. Que Deus é esse que mente, que se contradiz? Hein? Que Deus é esse tão perfeito que se contradiz, que mente? Alguém diga alguma coisa? Alguém? Talvez alguém que seja crente, que seja evangélico, católico ou espírita, esteja me assistindo nesse momento. Essa pessoa tem alguma coisa a dizer para defender a Bíblia? Pode dizer. Eu não vou bloquear. Eu não vou bloquear, não vou responder com falta de educação. Mas alguém tem alguma coisa a dizer sobre tantas contradições? Uhum. Sérgio Martins, bom dia. Luiz Eugênio de Oliveira, oi. Tudo bem? Bom dia a todos. Ó, obrigada, tá me chamando de linda, obrigada. Ó, em 36, o filho não deve ser castigado pelo erro do pai ou vice-versa. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. E 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 4. O filho não deve ser castigado pelo erro do pai, ou vice-versa. Mas, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, Deus vinga a crueldade dos pais nos filhos até a quarta geração. Como é que duas coisas tão diferentes podem coexistir ao mesmo tempo? Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo boa e ruim, hein? Ou certas coisas não existe meio termo. Ou é ou não é. Uma mulher não pode estar meio grávida. Ou ela está grávida ou não está. Uma pessoa não pode ser meio psicopata, né? Pelo que eu sei da psicopatia, ou a pessoa é psicopata ou não é. É claro que há os níveis mais graves de psicopatia ou de sociopatia. Mas certas coisas não é meio termo. Ou Deus quis dizer que os filhos não devem ser castigados pelo erro do pai, ou Deus quis dizer que ou Deus vinga a crueldade dos pais nos filhos até a quarta geração. Rita, concordo. Às vezes as pessoas escondem o que são. Oi, Luiz Eugênio, toma o hein? Ó. E aqui também, em Romanos, tem Almeida 13, concordo, viu? A Bíblia é para quem acredita nela. É só quem é leigo, ensinado por quem quer ganhar dinheiro em cima dela. Porque eu já fui muito recomendada para fazer
Eu já fui muito recomendada de fazer parte de estudos bíblicos. Mas como eu já fui evangélica, eu já fui evangélica, né? E eu digo, nesses cultos evangélicos, eles só leem as partes bonitinhas. Assim como também em grupos de estudo bíblico, eles só leem as partes bonitinhas. Eles não vão mostrar as contradições, não vão mostrar que a Bíblia é um manual de maus costumes. Não vão dizer que a Bíblia é um manual de maus costumes. Cheio de famílias disfuncionais, cheio de violência, né? E ó, mais uma contradição aqui. Ó, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que diz, né, que o filho não deve ser castigado pelo erro do pai, tá aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Todos os homens são culpados pelo pecado de Adão. A culpa passou de pai para filhos por diversas gerações. Ou seja, então a gente tudinho já nasce pecador. A gente herdou o pecado de Adão como quem herda uma doença de fundo genético, né? Como quem herda um gene defeituoso, como quem herda o gene da hemofilia, né? É como uma doença de origem de fundo genético. Você, digamos, herda, se seu pai ou mãe tem diabetes, você pode herdar a tendência para desenvolver a doença. Eu crio luz e formo trevas, não é uma contradição? É sim. Bem, está escrito em Gênesis, né? Que Deus, assim, separou o dia e a noite. Aí, ó, aqui, 37. Jesus foi filho de José, que foi o de Jacob. Mateus 1, está em Mateus, capítulo 1, versículo 16. Mas em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Jesus foi filho de José, que foi o de Eli. Que é isso? José era filho de Jacob ou de Eli? E em capítulo, aqui em 38, o pai de Salatiel. Nossa, Luiz Eugênio, você tá me deixando encabulada. Mateus, ó, capítulo 1, versículo 12. O pai de Salatiel foi Jeconias. Mas em Lucas, capítulo 3, versículo 27, o pai de Salatiel foi Neri. Ó, o que é que a gente vê? Contradições tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os evangelhos também se contradizem. E Richard Fox disse, né, que ele estava assistindo a um canal italiano. Eu entendo um pouco de italiano, mas não sei muito. Ele falou sobre um canal falando sobre contradições no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ó, 39. Em Mateus, capítulo 1, versículo 13. Abiúde é filho de Zorobabel. Mas em Lucas, capítulo 3, versículo 27. Reza é filho de Zorobabel. Em 1 Crônicas, capítulo 3, versículos do 19 ao 20, são citados os nomes de todos os filhos de Zorobabel. Casa Calda, opa, tudo bem? Ó, em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 19 ao 20, são citados os nomes de todos os filhos de Zorobabel, mas nem Reza e nem Abiúde estão entre eles. Ó, número 40, Mateus, capítulo 1, versículos do 8 ao 9. Jorão era o pai de Osias, que era o pai de Joatão. Ô, nomes bonitos, hein? Ó, mas em 1 Crônicas, capítulo 3, versículos 11 ao 12. Jorão era o pai de Ocosias, do qual nasceu Joás, que gerou Amazias, que foi pai de Azarias, que finalmente gerou Joatão. Se eu vou ser sua. Ah, Menezes, né? A Bíblia não está na sua cronologia certa. Esse é o argumento deles. Ou se é, né? É de fato. Ó, em, em, em Mateus, capítulo 1,
versículo 11, Josias era o pai de Jeconias. Richard Fox, né? A respeito da ressurreição, os 4 evangelhos fornecem versões diferentes. Mas em 1 Crônicas, capítulo 3, versículos do 15 ao 16, Josias era o pai de Jeconias. Dá para acreditar num livro desses? Ó, em Mateus, capítulo 1, versículo 12, e em Lucas, capítulo 3, versículo 27, Zorobabel era filho de Salatiel. Mas em 1 Crônicas, capítulo 3, versículos do 17 ao 29, Zorobabel era filho de Fadaia, Salatiel era tio dele. Aqui agora. Tá, obrigada. Obrigada por achar que eu fico bonita de óculos. Em Lucas, capítulo 3, versículos do 35 ao 36. Sali era filho de Cainã, neto de Arfaxade e bisneto de Sem. Mas em Gênesis, capítulo 11, versículos do 11 ao 12, Sali era filho de Arfaxade e neto de Sem. Como é que você pode ser? Thank you very much. Thank you very much. I am glad to know that you love my videos. Você acha minha voz bonita? Obrigada. Essa questão de parentesco. Eles dizem que é a questão de como o escritor pensava que era, né? Ok. Ó, aqui, 44. É, em João, capítulo 1, do versículo 18. Capítulo 6, versículo 46. E em 1 João, capítulo 4, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Mas em Gênesis, capítulo 32, versículo 30, Jacob viu Deus cara a cara. Em Êxodo, capítulo 24, versículos de 9 ao 11, Tim Almeida 13, eu tenho a voz bonita, obrigada. Moisés e os anciões de Israel viram Deus. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, e em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, Deus falou com Moisés cara a cara. Em Ezequiel, capítulo 1, versículos do 27 ao 28, Ezequiel viu Deus em uma visão. Aí vamos lá, mais contradições, hein? Esse assunto tá rendendo. Esse assunto tá rendendo, minha gente. Em Marcos, capítulo 1, versículo 29 e capítulo 40, e do 40 ao 42, Jesus curou um leproso depois de visitar a casa de Pedro e Simão. Mas em Mateus, capítulo 8, versículo 2 ao 13 e 14, Jesus curou o leproso antes de visitar a casa de Pedro e Simão. Que é isso? Ou você faz uma coisa antes ou depois. Você tá feliz, Luiz Eugênio? Obrigada. Ó, em 46, o diabo levou Jesus primeiro ao topo do templo e depois para um lugar alto para ver todos os reinos do mundo. Em Mateus, capítulo 4, versículos do 5 ao 8. Mas em Lucas, capítulo 4, versículos do 5 ao 9, o diabo primeiro levou Jesus para um lugar alto e depois para o topo do templo. Em João, capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho de Deus tem vida eterna. Em Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 28, quem ama a Deus e ao seu próximo tem vida eterna. Em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 17, quem guarda os 10 mandamentos tem vida eterna. Hein? O que é que a gente conclui disso? O que é que a gente vai dizer em relação a isso? É muita coisa. É muita coisa assim para digerir. É muita contradição uma em cima da outra.
Mostrar de onde se originou a tal terra plana. Tá difícil, hein? Olha, é muita gente que acredita em cada coisa. Porque a gente contesta o Velho Testamento, mas eles dizem que o que vale é o Novo Testamento. Mas afinal, Deus não é atemporal? Eu já me fiz essa pergunta. É, foi criado pelo imperador Constantino, que era devoto do deus Mitra. Aí vamos aqui, ó, Mateus, capítulo 5, versículos do 3 ao 11. O sermão conteve 9 beatitudes. Mas em Lucas, capítulo 6, versículo do 20 ao 22, o sermão conteve 4 beatitudes. Ou são 9 ou 4. Não pode ser a mesma coisa ao mesmo tempo. Você não pode matar uma pessoa e ao mesmo tempo conservar a vida dela. Você não pode amar uma pessoa e ao mesmo tempo odiá-la. Você não pode, ao mesmo tempo, admirar uma pessoa e não ter respeito nenhum por ela. Certas coisas não coexistem. É como água e azeite. Água e azeite não se misturam. É muito contraditório. Como, por exemplo, aquele senhor Miguel, de quem eu já falei algumas vezes, que Richard Fox também o conhece, né? Que ele publica no Recanto das Letras, como eu. Que esse senhor Miguel, ele diz que é conservador, mas, ao mesmo tempo, adepto das mudanças. Menezes 27, eu não acredito no Deus bíblico. Se existe um Deus, eu acho que ele não tem nada a ver com o que as religiões pregam. Ó, esse senhor Miguel, ele diz: eu sou conservador, mas ao mesmo tempo sou aberto a mudanças. Como é que uma pessoa pode ser conservadora e ao mesmo tempo ser favorável a mudanças? Progressista, hein? Isso não é uma contradição? Assim como não é também uma contradição que Deus tem planos para nós, que Deus tem planos para nós e ao mesmo tempo nós temos o livre-arbítrio, hein? E eu, baseado em muitas experiências minhas, eu digo, muitas vezes as pessoas podem dizer que Deus tem um determinado plano para você, mas o que, nossa, Luiz, mas o que na verdade essas pessoas podem estar externando é a vontade delas. Aí elas botam Deus no meio para manipular a gente, para a gente fazer o que elas querem. Ó, em Mateus, capítulo 8, versículo 26, Jesus adquiriu Mateus como discípulo depois de acalmar a tempestade. Né? A gente sabe que Mateus, ele era cobrador de impostos antes de se juntar a Jesus, pelo que está na Bíblia. Mas aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 14 e capítulo 4, versículo 39, Jesus adquiriu Mateus, Levi, como discípulo antes de ter acalmado a tempestade. Ou foi antes ou depois, não pode ser as duas coisas. E observação, o contexto identifica Levi como outro nome para Mateus. Compare Mateus, capítulo 9, do 9 ao 17, com Marcos, capítulo 2, versículos do 14 ao 22, e com Lucas, capítulo 5, versículos dos 27 ao 39. Aí, obrigada, eu tenho um sorriso bonito, se você acha isso, obrigada. Aqui, 50. Em Mateus, capítulo 8, do versículos do 5 ao 7, o centurião se aproximou de Jesus e pediu ajuda para um criado doente. Mas em Lucas, capítulo 7, do 2 ao 3, e capítulo 6, e do 6 ao 7, o centurião não se aproximou de Jesus. Ele enviou amigos e os anciões dos judeus. Aqui, 51. Em Lucas, capítulo 8, dos versículos do 41 ao 42, Jairo pediu a Jesus que ajudasse a sua filha, que estava morrendo. Mas em Mateus, capítulo 9, versículo 18, Jairo pediu para que Jesus salvasse a filha dele, que já havia morrido. A gente sabe, né, aquela história de Jairo, a menina que Jesus disse: menina, levante-se. Aí a menina levantou, que Jesus tinha dito que a menina não estava morta, estava dormindo. Que as pessoas disseram: você pensa que nós não conhecemos a morte quando nós a vimos?
Aí Jesus disse: vocês conhecem a morte, eu conheço a vida. Eu estou dizendo isso para deixar bem claro que eu não sou uma completa ignorante sobre a Bíblia. Principalmente se algum crente depois vier aqui dizer que eu estou contestando a Bíblia porque não tenho conhecimento sobre ela. Que me falta conhecimento da Bíblia, que me falta conhecimento da palavra, que faltou eu deixar que Jesus tocasse meu coração. Ó, em 52, Jesus disse aos seus discípulos, tem Almeida 13, né? Se esse Jesus existiu, foi como nós. Em 52, em Marcos, capítulo 6, versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos para andar calçados com sandálias. Mas em Mateus, capítulo 10, Mar Menezes, né, 27, tem que pedir discernimento para entender a Bíblia. Mas em Mateus, capítulo 10, versículo 10, Jesus lhes disse que não deveriam andar descalços. 53. Deus confiou o julgamento a Jesus. Está em João, capítulo 5, versículo 22, em João, capítulo 5, versículos 27 e 30, e o capítulo 8, versículo 26. Também está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e em Atos, capítulo 10, versículo 42. Deus confiou o julgamento a Jesus. Mas em João, capítulo 8, versículo 15 e 12, 47, Jesus, porém, disse que não julga ninguém. Está também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que os santos vão julgar o mundo. Em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 ao 2, a transfiguração de Jesus ocorreu 6 dias após a sua profecia. Mas em Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 ao 29, a transfiguração ocorreu 8 dias após a profecia. Foi 6 ou 8. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou foi 6 ou 8. E como eu já disse, ou uma pessoa tá bêbada ou não tá. Célio Luciano, bom dia. Na live eu tô arrumando casamento. Ó, número 55. Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 21. A mãe de Tiago e João pediu a Jesus para que eles se assentassem ao seu lado no reino. Mas em Marcos, capítulo 10, versículos do 35 ao 37, Tiago e João fizeram um pedido, ao invés de sua mãe. Ao sair de Jericó, Jesus se encontrou com 2 homens cegos. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículos do 29 ao 30. Mas em Marcos, do capítulo 10, versículos 46 a 47, ao sair de Jericó, Jesus se encontrou com somente um homem cego. Em Mateus, capítulo 21, dos versículos 2 ao 7, 2 dos discípulos levaram uma jumenta e um jumentinho para Jesus da aldeia de Betfagé. Agora, em Marcos, capítulo 11, versículos do 2 ao 7, eles levaram somente um jumentinho. Aí vamos terminar aqui, né, as contradições bíblicas, né? Porque são 63. Aí eu vou terminar a live. Em 58, né? Em Mateus 21, em Mateus, capítulo 21, versículos 17 a 19, Jesus amaldiçoou a árvore de figo depois de ter deixado o templo. Em Marcos, capítulo 11, né? Versículos 14 ao 15 e versículo 20, ele amaldiçoou a árvore antes de ter entrado no templo. 59.
Um dia após Jesus ter amaldiçoado a figueira, os discípulos notaram que ela havia secado. Em Marcos 11, né? Capítulo 11, versículos do 14 ao 15 e 20. Um dia após Jesus ter amaldiçoado a figueira, os discípulos notaram que ela havia secado. Mas em Mateus, capítulo 21, versículo 19, a figueira secou imediatamente após a maldição ser posta. Ou uma coisa acontece rápido ou devagar. Ó, tá aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 35. Uhum. Em Mateus, capítulo 23, versículo 35, Jesus disse que Zacarias era filho de Baraquias. Mas em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos do 20 ao 22, Zacarias era filho de Joiada. Que nome, hein? 61 agora. Tô terminando o assunto. Uhum. João, capítulo 13, versículos 34 ao 35. Jesus manda amarmos uns aos outros. Mas em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Calma, Luiz Eugênio. Em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Você não pode ser um discípulo de Jesus a menos que já tenha aborrecido seus pais, irmãos, filhos ou sua esposa. Que Jesus é esse que manda a gente entrar em contenda com os nossos próprios parentes? Hein? Aqui, Mateus, capítulo 27, versículo 28. Vestiram Jesus com um manto carmesim. Tinha Almeida 13, nada apressado presta. Aí, em Marcos, capítulo 25, versículo 17, e João, capítulo 19, versículo 2, Jesus vestiram Jesus com um manto púrpura. Aqui agora, nossa última contradição, né? Se bem que eu acho que deve haver muitas mais. Após Pedro, sinais da volta de Jesus Cristo, eu sou linda, obrigada. Marcos, capítulo 14, versículos 30 e de 57 a 72. Após Pedro ter negado Jesus, o galo cantou pela segunda vez. Mas em Lucas, capítulo 22, versículos 34 e 60 a 61, e em Mateus, capítulo 26, versículos 34, do 69 ao 74, o galo só cantou uma vez. Então, gente, assim, estamos chegando ao fim da live, né? Estamos chegando ao fim da live e o que é que a gente pode concluir? São muitas contradições. Então, isso é uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar. O que dizer de um livro que devia ser divinamente inspirado, mas tem tantas contradições? A gente pense bem, será que um livro desses é divinamente inspirado? A gente pode chegar e dizer que se uma pessoa diz que não acredita em Deus, é porque falta a ela o conhecimento da palavra divina? Hein? A gente pode dizer que é porque a pessoa não estudou a Bíblia? Ou então, assim, como já disseram para mim, é porque foi Satanás que tirou o entendimento? Tem Almeida 13? Obrigada. Obrigada, que bom que vocês gostam de mim. Isso significa muito. Então, a gente pode dizer que uma pessoa chega aí diz que deixou de acreditar depois de ler a Bíblia. Rita, falar sobre contradições não dá lucro mesmo, não.
Aí se uma pessoa diz que deixou de acreditar depois de ler a Bíblia, aí vão dizer, isso foi Satanás que tirou seu entendimento, isso é porque você não pediu ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo primeiro. Mas ó, essas contradições que eu falei estão todas aqui. Eu pesquisei. Tinha Almeida 13, eu estou em seus corações, muito obrigada. Uhum. E agora sim, eu vou pensar faz bem, bom dia. Se eu tenho medo do inferno, não. Eu acho que o inferno são os outros. Como disse Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. E talvez o inferno, se exista, está aqui na Terra, né? Alguns dizem que inferno é sepultura, é o túmulo. E se inferno for o túmulo, é algo para onde todos nós vamos. Porque nenhum de nós é imortal. Eu acho que nenhum de nós pode falar como se fosse dono da verdade, né? Porque muitas pessoas chegam e dizem, Luiz Eugênio de Oliveira, ah, você está sendo galanteador. Muitas pessoas dizem, né, assim, ai, falam como se falam assim, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, como se soubessem qual é a vontade de Deus para as outras pessoas. Mas eu digo o que disse Susan B. Anthony, desconfio das pessoas que dizem saber a vontade de Deus, pois isso geralmente coincide com os desejos dessas pessoas. Pensar faz bem, concordo. Inferno é um lugar imaginário. E eu, assim, estou terminando a live, né? Foi 1 hora e pouco de live. Estou satisfeita porque vocês me acompanharam. Estou muito satisfeita, estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. E bom dia a todos.